Prédio residencial pode desabar a qualquer momento na Praia Grande. Me dá as imagens. Moradores tiveram que abandonar os apartamentos às pressas depois de colunas de sustentação do edifício que elas se romperam. Operários estão colocando estacas. Tem uma imagem, gente, do que eles fizeram na madrugada. Dá uma olhada, ó. Eles estão colocando as estacas no subsolo para ajudar na sustentação. A Defesa Civil acompanha tudo de perto e tenta descobrir se a estrutura está mesmo condenada. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque agora o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o tenente Maxwell de Souza, bom dia, obrigada por conversar com a gente. A gente tem um grupo, inclusive, aqui junto com a Defesa Civil, onde eu participo, e o tenente já tinha falado mais cedo, né, tenente, sobre essa explicação que a construtora e a administradora terão que apresentar para a prefeitura ali da cidade ainda hoje, é isso mesmo? Essa é uma das medidas já a serem tomadas, né? Bom dia, bem-vindo ao Primeiro Impacto. Bom dia, Dani, bom dia, Darlisson, bom dia a todos que nos acompanham. Sempre um prazer falar com vocês. E é isso mesmo, viu, Dani? A Defesa Civil do município de Praia Grande, a prefeitura, por meio da Secretaria de Urbanismo, notificou a construtora e a administração do condomínio para que apresentem entre hoje e amanhã, no máximo, esses laudos, esses relatórios que atestem, que assegurem que esse prédio está em condição estável, em condição segura, né, que não vai haver o desabamento desse prédio. Ontem, ao longo de todo o dia, os engenheiros da Defesa Civil, da Prefeitura e também da construtora, inclusive o próprio engenheiro que planejou esse prédio, porque essa construtora ela é ali da região, né, tem outros edifícios que ela construiu ali na cidade também. Então, eles conseguiram ir rapidamente para lá. Eles levaram todos os laudos, levaram o projeto, inclusive, do prédio, para estudar e analisar o que deveria ser feito de forma emergencial. E aí, desde ontem, eles estão trabalhando ali na parte do subsolo. A gente acompanhou esse morador falando, que é para as pessoas entenderem, né? O prédio ele tem 2 subsolos, ele tem 2 andares para baixo aí, que foi onde teve o rompimento das colunas. Inclusive, foi no S2, no segundo subsolo, que essas 3 colunas se romperam, né? Para que as pessoas entendam, a parte de concreto, ela estourou, ela explodiu. Então, é possível você ver as vigas, elas ficaram à mostra, né? As barras de ferro estão à mostra. Isso segundo os engenheiros, é um cisalhamento, o nome técnico disso. Provavelmente por uma questão de sobrecarga, só que somente um laudo vai poder realmente dizer o que causou isso. Agora, emergencialmente, houve o esvaziamento da caixa d'água e os carros que ficam estacionados nos subsolos, porque serve de garagem, foram retirados, né? Além de alguns pertences pessoais dos moradores. Então, tudo isso ajuda a dar uma aliviada aí no peso deste edifício. Ô, tenente, cada caso é um caso, mas é possível identificar, através das fotos e imagens, o que pode ter acontecido? Com base na experiência que a Defesa Civil tem em casos semelhantes com esse, né? Esse prédio poderá algum dia voltar a ser habitado ou ele pode chegar ao ponto de fato, ser condenado e partir para, né, não só o abandono definitivo, mas mesmo, digamos, a destruição controlada desse edifício? Olha, Darlisson, foi exatamente isso que eles analisaram ao longo do dia de ontem, né, ao longo da terça-feira, e vão continuar analisando hoje. É a condição de estabilização desse prédio. A princípio, acabei de conversar com o Luciano, que é o nosso coordenador municipal de Praia Grande, coordenador de Defesa Civil. Ele ficou o dia todo lá ontem, né, no local, saiu de lá muito tarde. E o que ele me passou, né, o que ele nos passou é que a condição está estável, o prédio está estável. Então, não há nesse momento um risco de desabamento. Agora, a empresa precisa apresentar esse laudo, um documento técnico. Inclusive, eles utilizam softwares, né, programas de computador, para dimensionar que tipo de obra precisa ser feita ali. Os caminhões que a Danúbia observou chegando são caminhões com escoramentos, com pontaletes, que estão sendo instalados nos 2 subsolos, justamente para dar uma sustentação para esse prédio e para que não haja novas rupturas. Então, essas ações emergenciais estão sendo feitas para garantir que não haja novos abalos no prédio e depois um laudo vai apontar o que precisa ser feito aí. Nós tivemos um caso semelhante em Oceã e também na Praia Grande o ano passado e foi naturalmente possível esse prédio ser restaurado. Foi feita uma obra de contenção, uma obra de restauração e as pessoas moram lá. Então, nesse momento, acreditamos que sim, poderá ser feito um restauro e esse prédio não será condenado, né? A gente torce por isso, até porque são muitas famílias, são 133 apartamentos aí. Então, são muitas pessoas que seriam prejudicadas
caso houvesse, né, a demolição desse prédio. A repórter Paola Viana, numa reportagem completa, atualiza todos os dados. Põe no ar. Às pressas, moradores de um prédio de 19 andares em Praia Grande, litoral sul de São Paulo, tiveram que largar tudo e sair correndo do edifício. Os moradores que estavam nas dependências do prédio ouviram barulhos altos de estouro e se assustaram. Então, tava eu e minha namorada na piscina e a gente do nada ouviu um barulho de explosão, acho que foi o pilar, né, que caiu, que falou, e deu uma tremedeira. Aí o pessoal começou a falar para evacuar e tal, a gente subiu ainda para pegar nosso cachorro e tinha muita gente com mala voltando, né, descendo, mas até então só ficou tremendo. Pegar as crianças, documento, fomos para o elevador, minha esposa desceu com meu sogro na sequência, a gente viu, tava todo mundo. E aí, quando a gente desceu do elevador, uns 10 minutos depois, tivemos mais 2 impactos, mais outras 2 balançadas no prédio. Né, aquele barulho, aí reforçou a preocupação e todo mundo começou a evacuar. Mas foi uma sensação muito ruim de pânico, né? Imagina criança e ficou todo mundo bem assustado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou rachaduras no subsolo. Durante a inspeção, foram identificadas que 3 colunas estavam danificadas. Uma caixa d'água de 30 mil litros foi esvaziada com o objetivo de não sobrecarregar a estrutura do edifício. Isso fez com que a água jorrasse em frente ao prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, essas colunas sofreram um cisalhamento, que é o rompimento das estruturas causado por um esforço muito excessivo. Se aproximando um pouco daqui, a gente tem a visão da área do subsolo, onde foram colocadas, na tarde de ontem mesmo, diversas estacas por segurança para assegurar um pouco a estrutura. Hoje vão ser colocadas outras estacas como essa em outros lugares aqui do edifício. E a impressão que dá é que esse prédio sofreu uma leve inclinação, tombou para o lado. E agora as autoridades vão investigar como os pilares chegaram nessa situação. E sim, até que se tenham certezas se há chances de desabamento ou não, isso são os engenheiros que irão falar, né? Foi tomada essa providência de retirar os moradores para que não tenha riscos à vida humana. O edifício vizinho também chegou a ser esvaziado, mas os moradores foram autorizados a retornar horas depois. Como o prédio do lado não teve nenhum tipo de abalo, então inicialmente, preliminarmente, descartou-se um abalo de solo, ficou somente ali uma análise no prédio que está com essa questão estrutural comprometida. Antes da interdição total, os moradores foram autorizados a entrar no prédio para retirar pertences e animais de estimação que ficaram para trás. A construtora responsável pelo prédio está realizando uma obra emergencial para estabilizar as colunas. Eles utilizam, inclusive, softwares que fazem esse cálculo para definir quantas estacas são necessárias. Vários caminhões chegaram com essas estacas ali no local e também uma obra rápida emergencial foi feita nas 3 colunas. Nos próximos dias, novas vistorias serão feitas e só assim os moradores vão saber se vão poder voltar para casa ou não. A gente vai voltar para casa, que dia a gente volta para casa e que condições, né? Porque fica todo mundo assustado, obviamente.